Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista com o técnico Rogério Ceni e com o Patrick, Man of the Match, melhor em campo na partida desta noite. Podemos iniciar a entrevista coletiva. Quem se habilita a fazer a primeira pergunta? Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. A impressão que o time passou hoje é que entrou em campo de fato para jogar futebol e se divertir, né? Era um jogo que o São Paulo até tinha uma boa vantagem, mas claro que não dá para menosprezar o adversário, mas queria que você falasse dessa partida, até pela leveza antes de dois jogos bem complicados, acho que contra as duas melhores equipes do país, né, Rogério? Boa noite. Na verdade, os próximos sempre são os mais complicados, seja contra quem for. Mas concordo com você que são duas equipes que se destacam no cenário nacional. O Atlético em terceiro no campeonato, Palmeiras na liderança. Lógico que são dois campeonatos distintos. Mas é importante que a gente readquira confiança, né? Fizemos um jogo difícil lá, terminando com 8 jogadores. Depois fomos cansados para Goiânia com pouco intervalo. E pesou bastante aquele jogo lá, na temperatura, à tarde. Nós repetimos quase o time, fizemos poucas mudanças. Hoje a gente fez algumas alterações por cartão, né? E tentou também preservar alguns jogadores durante o jogo, porque nós estamos tendo que encaixar jogadores. Então, alguns saíram mais cedo justamente porque a gente vislumbra essa sequência. São Paulo e Católica são equipes que já decidiram Copa Libertadores, então é um clássico, é um jogo. Começou difícil, acho que nós fomos melhorando com o passar do jogo, mas levamos a sério. Acho que a presença do público ajuda muito também, né? Aos atletas se manterem concentrados, mesmo com 2-0, com 3-0 no jogo. E algumas estreias também importantes hoje. Rogério, tudo bem? Rogério, hoje mais uma vez a base ela brilhou, né? Dois jogadores marcaram pela primeira vez, dois jogadores de Cotia marcaram pela primeira vez. O torcedor do São Paulo ele fica muito empolgado. E eu gostaria que você falasse justamente sobre isso. Uma nova safra, né, aparentemente, de Cotia está surgindo. O Moreira fez o primeiro gol dele, o Rodriguinho também, o Caio, antes da lesão, também havia feito o primeiro gol dele. Queria que você falasse sobre esses jogadores, principalmente o Rodriguinho, que ainda muitos torcedores não conheciam. E você acha que esses jogadores, o São Paulo vai conseguir aproveitar mais ele por mais tempo? Eles vão se consolidar no momento que o São Paulo vai estar mais estruturado financeiramente? Bom, todos são importantes. Eu acho que para os garotos, claro que nós todos ficamos felizes. Os mais velhos ficam felizes, a gente da comissão fica feliz de ver entrando. Moreira teve machucado, lesionado, depois foi para a seleção de Portugal, não jogou, voltou doente e se recuperou, e agora participou de 2 convocações seguidas. Hoje entra e faz o seu gol. Acho que para ele é simbólico, é um menino que trabalha bastante, trabalha sério. O Rodriguinho fez alguns treinos com a gente, foi para o último jogo para estar se adaptando ao comportamento do elenco. Hoje já teve a sua primeira oportunidade, fez o gol quando tinha 18 minutos dele em campo. Eu acho que ele na base é um 10, aqui ele tem que aprender a marcar, ele tem que aprender a jogar e a dar conta, principalmente nas marcações individuais, fazer o serviço que o Patrick, por exemplo, estava fazendo, de marcação do primeiro ou segundo volante, dependendo do lado que ele estava. Cansou um pouco depois que ele fez o gol, baixou um pouco, o que é natural, normal. Eu acho que são jogadores que vão ser importantes para o São Paulo, que vão um dia ser titulares do São Paulo, que vão jogar, mas a gente não pode assim, queimar etapas. São jogadores para se colocar alguns minutos em alguns jogos e a gente fazer com que eles cresçam, fazendo parte de fortalecimento muscular, desenvolvimento, e não ter pressa para que esses jogadores não cobrar que eles joguem amanhã ou depois. Vão estar compondo elenco, vão entrando devagarinho, conforme a necessidade. E para um paulista do ano que vem, por exemplo, já são jogadores que eu acho que podem jogar daí mais tempo, mais jogos, até para que a gente possa fazer, como nesse ano, um revezamento e ter todos mais inteiros para o restante da temporada. Rogério, boa noite. Bom, já é certo que o São Paulo vai passar pelo dia 14 em 2 competições e pode passar em 3. Você falou em planejamento para o restante da temporada. Você vai perder o Gabriel Sara e o Rigoni, você já sabe quantos você vai perder e quantos você vai ganhar? Não, o que eu sei mais é do Sara, né, que eu tenho essa informação, mas não tenho nem como contrato fechado, e sim como uma provável futura venda, né? Do Rigoni eu escutei alguma coisa, mas não fui comunicado mais com relação ao Sara, né?
lamento no sentido de perder o atleta, mas nós já vimos, né, a direção já havia, nós havíamos falado que eles tentariam vender um jogador. O Sara era um dos possíveis jogadores, né? Ele é um jogador importante para a gente, mas a vida segue, nós temos que tentar também achar no mercado reposições e também torcer, não é nem tanto, acho que nem tanto contratações, é mais que a gente possa trazer os caras que estão, departamento médico, né? Hoje já tem o Thales de volta, ainda não nas suas melhores condições, Nicão já treinou com a gente essa semana, não sei se para domingo, mas para outra semana pode estar à disposição. A gente espera o Alisson o mais rápido possível também, aqueles que não fizeram cirurgias, né, que vão demorar mesmo mais tempo, praticamente o restante do ano. Esses outros jogadores, né, Colorado, a gente espera também que possa voltar para dar alternativas para a gente, não é fazer contratações, né, mesmo porque a gente não tem essa possibilidade, pontual, né, um ou outro jogador que a gente enxerga no mercado. A gente também fica contente com o Marcos Guilherme, espera que ele esteja pronto para o dia 18, para dar mais opções para a gente. Então, assim, tem um grupo bom de trabalho. Que as lesões atrapalharam muito. Foram muitas lesões ao mesmo tempo e isso atrapalhou muito o planejamento. Por isso que hoje nós estamos tirando alguns jogadores que podem ser importantes para o jogo de domingo. Patrick, boa noite. Queria que você falasse, você foi escolhido o melhor em campo mais uma vez, desse seu momento, né? Sempre que você está ali por aquele setor do lado esquerdo, você recebe a bola, você já levanta a cabeça de uma maneira muito rápida para ver quem está na grande área, né? Então, dessa sua visão de jogo e também desse momento dando assistências e arriscando uns passes de letra. Eu fico feliz, né, por essa conquista. Fizemos um grande jogo hoje. Acho que a pedida é o que o professor nos passa. Tem que fazer um bom trabalho no lado esquerdo. Tento sempre terminar as jogadas quando recebo no terço final, então tem que servir os companheiros ao finalizar. Então sempre busco isso e hoje fui feliz com 2 assistências. Patrick, vocês deram um azar, acho que a gente pode dizer assim, de pegar o Ceará na próxima fase, que é o melhor time, então vão decidir fora de casa. Quanto que pesa para vocês que estão no campo decidir longe dessa torcida e desse ambiente que foi hoje? Eu acho que tanto o primeiro jogo quanto o segundo é muito importante, né? Então, agora não tem a vantagem do gol fora de casa, então equilibra mais ainda. Então se preparar bem, estar com a cabeça, com a mente forte, fazer um bom primeiro jogo dentro de casa. E eu acho que quem quer ser campeão, quem quer avançar etapas, independente da onde vai decidir, tem que dar seu melhor. Então, acho que a gente tem que ir com esse pensamento. Boa noite, Rogério. Você mesmo disse sobre os desfalques que ainda não voltaram, mas que vão voltar daqui a um tempo. E a gente só tem a janela aberta a partir do dia 18. E nisso a gente já começa a ouvir do Sara sair, talvez o Rigoni sair. O quanto esse intervalo te preocupa para perdas de pontos que podem ser decisivos para a temporada, enquanto essas pessoas não voltam e nem os reforços podem chegar e já começam a sair os jogadores? Nós temos, acho que 6 jogadores pendurados no Campeonato Brasileiro, 5 cumprindo suspensão já no próximo jogo, mais 6 que vão ficar pendurados, e até podendo ser maior esse número de atletas pendurados. O que me preocupa é a sequência, né? Porque a gente joga agora em 60 e poucas horas contra o Atlético, pega o Palmeiras na quinta, pega no Fluminense no domingo, Inter com viagem na quarta, Goiás no sábado. Ou seja, é um jogo a cada 3 dias, nem aumentar um pouquinho o prazo nós conseguimos. Então, de 3 em 3 dias está provado que você sofre muito mais fisicamente. Com viagem no meio ainda, mais ainda. Então, essa é a grande preocupação, que a gente possa não ter mais lesões, mas para isso nós vamos ter que levar jogo a jogo, amanhã observar quem tem condições, sábado fazer 10 minutinhos de treinamento para ajeitar contra o Atlético, para ver o que é possível fazer e evitar lesões. Esses 5 descansam, né? Amanhã já não trabalham amanhã, só apresentam no sábado para trabalhar e no domingo eles treinam para daí já avisar o jogo do Palmeiras na quinta. O restante nós vamos focado para esse jogo de domingo contra o Atlético, que apesar de todo o favoritismo e da grande equipe que o Atlético tem, nós vamos tentar construir uma equipe que consiga competir lá em Minas, tentando trazer pontos.
Rogério, boa noite. Hoje a gente teve mais de 47 mil torcedores nas arquibancadas. O clima foi um clima de noite de Libertadores, né? Não é normal um público desse num jogo de oitavas de final de Sul-Americana, pelo menos não aqui no Brasil. Agora vocês estão a 5 jogos de um título e de uma possível vaga na Copa Libertadores do ano que vem, que é a prioridade do São Paulo para essa temporada. Por tudo isso, a torcida comprando a Copa Sul-Americana, priorizar ou não essa competição? Nós chegamos num ponto que eu sempre falei do brasileiro, né? Mas nós tivemos uma inversão naquele jogo do Palmeiras, onde nós tivemos que usar o time 2 vezes por ser o Palmeiras, e é uma equipe difícil de ser batida, né? E por ter perdido aquele primeiro jogo, nós tivemos que arriscar. Primeiro, porque a estratégia nós achamos que foi correta. E segundo, que eles corriam mais ou menos o mesmo risco que nós, porque, né, o jogo, diferença de tempo de jogo. Então, acabou dando uma desequilibrada. Mas nós vamos tentar lutar em todas as frentes. Nas 3, são poucos que têm condições de lutar até o fim. Agora, como é que você vai abrir mão de um jogo contra o Palmeiras numa oitava de final de Copa do Brasil? Você não pode, você tem que tentar ter o teu melhor time para fazer esse jogo, né? É um rival, leva o seu favoritismo por tudo que apresenta, mas nós temos que ir lá e fazer um jogo decente e tentar sair com essa classificação. Se fosse qualquer outro time, talvez, mas os clássicos em São Paulo eles têm um peso muito grande, nós não podemos abrir mão da competição. Nosso objetivo, chegar no dia 18 vivos em 3 competições, para daí ver o que nós podemos fazer com as peças que a gente tem, se a gente precisa trazer mais alguém, mas acho que somente a partir de quinta-feira, dia 14, que a gente vai ter essa noção. Espero que a gente consiga levar o São Paulo nas 2 competições, às quartas de final. Boa noite, Patrick. Tudo bem? Falamos bastante já nessa coletiva sobre a torcida do São Paulo hoje. Mais de 47 mil pessoas. Quando a gente gravava a chegada do ônibus ali, era um clima diferente. O ônibus até demorou um pouco mais, porque tinha muita gente. Queria saber qual que é o seu sentimento de viver uma primeira decisão de campeonato sul-americano pelo São Paulo. Como você sentiu o clima no dia de hoje, no geral? Isso nos motiva bastante, né? Acho que a apresentação condiz um pouco o que aconteceu. Acho que é muito importante esse apoio da torcida. E o mínimo que a gente pode fazer é corresponder com muita garra, com muita dedicação dentro de campo. Hoje aconteceu, fizemos um bom jogo, saímos vitoriosos e demos essa alegria para eles. É seguir assim. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Você falou há pouco sobre o dia 18, passar a esperar até para planejamento. E eu queria que você falasse para a gente sobre qual setor hoje do time te preocupa mais. Lembrando que no próximo fim de semana você tem apenas o Miranda no sistema defensivo. Lembrando também de Beraldo, de Luizão, mas são jogadores que não estão acostumados com o Campeonato Brasileiro. Sistema defensivo é um dos setores que te preocupa para o restante da temporada? Não é preocupação. É que você... Né, essa lesão do Arboleda foi uma lesão séria, ele só volta para o ano que vem e isso requer uma atenção para esse setor. No meio de campo, nós temos muitos jogadores no meio campo. Meio campo e ataque nós temos. Nós só tivemos vazar de lesionar muitos jogadores no mesmo setor. Isso ocasionou também um desgaste muito grande para os atletas. O Igor, por exemplo, vem jogando há muitos jogos seguidos. O Nestor, agora que ficou esse jogo fora. Patrick vem jogando de maneira, né, ininterrupta, ou no meio ou à frente. Então, quer dizer, na frente nós temos algumas opções. Se todos do meio estivessem, nós também teríamos opções. Eu acho que, em tese, hoje, o setor que mais carece um pouco de experiência, né, para jogos decisivos ainda é a zaga. Mas o Luizão entrou bem também no jogo hoje. Achei que ele já entrou pela esquerda, porque muito provável possa ser usado para esse jogo do Atlético. A gente já entrou com ele pelo lado esquerdo, porque só sobrou praticamente o Miranda, que é destro. Nós vamos tentar, né, com o Luizão e com o Miranda, ter essa linha defensiva. Então, nós já quisemos testar ele um pouco no jogo de hoje para ganhar um pouco de ritmo, porque ele vai marcar um time que tem muita qualidade, né, vários jogadores de qualidade. E se destacar, logicamente, também a presença do torcedor aqui, como foi falado antes. Aqui não tem jeito, a gente estimula, né, cobra, mas o torcedor é o combustível e é o que faz o time não baixar nunca. 47 mil pessoas, noite de meio de semana, de Sul-Americana, de Libertadores, não tem jeito. Correr, vontade, isso não vai faltar enquanto o torcedor estiver com a gente.
Rogério, boa noite. Ainda Daniel Lian, como Isso. está? Tudo bem, Rogério? Um abração. Bom te ver. O treinador Ariel Roland falou ainda há pouco sobre a supremacia do futebol brasileiro em relação aos outros países, especialmente economicamente. Hoje há realmente uma disparidade muito acentuada do futebol brasileiro. Ele falou que essa hegemonia vai persistir durante uns 5 anos. Você acredita que será realmente esse cenário daqui para frente? Eu não posso falar sobre o tempo futuro, quanto vai durar, isso eu não sei, né? Isso depende, acho que também da política administrativa de cada país, como se cada país se desenvolve também. Eu acho que isso reflete também em todas as áreas e também no esporte não pode ser diferente. Eu acho que hoje o Brasil é um país com mais potencial realmente na América do Sul para formar times, tanto que na Libertadores 5 dos 8 são brasileiros que chegam às quartas, e na Sul-Americana nós, Ceará, Atlético e Inter, né? São 4 dos 8, ou seja, né, você tem aí 55%, 60% de times do Brasil entre os 16 nas duas competições. Eu acho que prova a força do futebol brasileiro no momento, mas nada impede que outros países retomem, né? A Argentina sempre tem, com Boca e River sempre tem, apesar dos dois estarem eliminados ontem, mas sempre tem grandes times, né? Os Estudiantes agora passa de fase, você vê, acho que na Libertadores são 3 argentinos com 5 brasileiros, é isso? É uma predominância entre os dois países, coisa que antigamente sempre tinha, né? Um colombiano, um equatoriano, um chileno. Dessa vez é uma predominância bem maior do Brasil. Acho que mostra a força econômica de um país que também teve seus momentos ruins. Hoje parece um país com mais poder aquisitivo. Rogério, você falou agora há pouco que falou um pouco sobre a torcida ser um combustível, e no domingo, na sua entrevista coletiva, você tinha feito até um apelo para o torcedor estar aqui, né? Falou sobre a importância, principalmente nesse momento, de um elenco que está curto. O quanto você sentiu que esse apelo foi correspondido, principalmente pensando na chegada aqui ao Morumbi? Foi fantástica a chegada. O pessoal vem sempre escutando uma música, mas eu sempre peço quando chega ali em cima aqui na Giovanni, em cima começa a baixar para desligar o som, porque não tem coisa mais gratificante que você ver uma festa como essa, porque esses caras se dedicam muito para estar ali, para passar essa motivação para o atleta, para a gente, né? A gente fica emocionado quando passa, e eu acho que traz mais responsabilidade para a gente dentro de campo, mas também muito mais prazer em se jogar. Já em Goiânia foi muito bom, né? Porque teve um público grande São Paulino. Hoje aqui, eu acho que também a direção manter preços de ingresso um pouco mais baixo, baratear. Nós temos que lotar o estádio, porque isso também gera receita, o entorno do estádio gera receita, vende-se muito mais. Então, assim, fazer planejamentos, claro, eu sei que precisam pagar contas também, é necessário, mas se a gente puder, em alguns jogos, trazer mais perto esse torcedor, motivar mais para que ele venha, é melhor botar um pouquinho mais barato o ingresso e ter 50 mil do que, né, menos gente. Para a gente, o calor da torcida, ele é muito importante para o desenvolver do jogo, para a gente não desligar no jogo, para a gente entrar cada vez com mais vontade de vencer. Patrick, boa noite. Há cerca de 1 mês e meio atrás, a gente estava nessa mesma sala de entrevistas e você fazia seu primeiro gol também numa noite de Copa Sul-Americana. Mesmo tendo brincado um pouco com o seu peso, dentro de campo, dentro de campo você era um jogador um pouco tímido. E hoje, com mais minutagem, a gente vê você bem mais à vontade, arriscando jogadas que você estava acostumado a fazer. Queria saber de você qual a importância da confiança para o jogador conseguir fazer essas jogadas. João Pedro, da Rádio CK Esportes. Boa noite. Eu acho que a rotina, a sequência, o dia a dia é muito importante para poder você no jogo executar o que precisa, né? Então, depois desse primeiro gol, eu tive uma sequência maior, consegui participar mais. Eu acho que isso é um processo que foi acontecendo naturalmente e isso vai te dando confiança, vai te dando ritmo para você fazer o seu melhor. Então, a cada oportunidade que eu tenho, eu tento dar meu melhor e é mais ou menos nessa linha. Então, eu acredito que hoje, devido a essa sequência, eu tenho produzido mais e eu acho que é assim que tem que ser. E ganho mais espaço, consequentemente.
Rogério, bom, Patrick, boa noite, Rogério, boa noite. Patrick foi o melhor em campo, mas é inevitável perguntar do Luciano, 5 gols em 3 jogos, sempre ovacionado pela torcida. O que você pode falar desse cara que é muito identificado com a arquibancada, com os torcedores e dentro de campo corresponde? Eu acho que funciona assim, ele tem uma boa relação, tem gente que tem mais facilidade em lidar com o torcedor, que é mais sorridente, mais simpático, né? Eu acho que o Luciano fez alguns bons jogos antes dos gols acontecerem. Ele produz para o time, né? E agora, com esses 2 gols, principalmente no Chile, 2 gols em Goiânia, hoje mais esse gol, a gente vem trazendo. É importante que tenha, por exemplo, Patrick com gol, Luciano com gol, Caleri que tenha gol, porque dividir as atenções dos adversários, senão se foca muito no jogador, os outros não ganham confiança. O Patrick também fez, acho que 4, né? 4 gols, algumas assistências. O Luciano 5 gols, também com assistências. Hoje ele que parou, acho que a bola para o Rodrigo fazer o gol, né? Ele que faz a parede, né? Para o Rodrigo fazer o gol, o Patrick 2 assistências. Então, é legal que jogadores que jogam à frente tenham. Éder fazer gol hoje também, importante. Ou seja, para você ter sempre. Nós não vamos conseguir jogar sempre com os mesmos, com a mesma dupla de ataque ou com o mesmo trio de ataque. Então, é importante. Ele já tem esse reconhecimento do torcedor, esse carinho do torcedor. Dá um pouco mais de dor de cabeça para o treinador, porque tem o Caleri, tem o Patrick, tem o Luciano, tem todo um monte de gente para jogar, mas faz bem para a gente. Dor de cabeça boa, né? Dor de cabeça boa que a gente pode escolher dentre caras que estão num momento bom. Isso é positivo para um treinador. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rogério? Boa noite, Patrick. Boa noite. Rogério, 2 rápidas. Você tem no grupo algum jogador com características semelhantes à do Sara, ele confirmando a saída dele? E a segunda, o Reinaldo pode fazer a função do Léo como 3º zagueiro no jogo de domingo? Cara, eu nunca testei o Reinaldo. Acho que testei um treino, o Reinaldo como 3º zagueiro. Acho que não é muito a característica do Reinaldo. A função do Sara, ela está muito ligada à do Patrick. E acho que até mesmo o Alisson, que costuma fazer. Acho que são os 2 jogadores que podem mais desenvolver essa função. Thales pode talvez fazer, tem energia para isso, né? Uma função que demanda muita energia. Nós vamos, sem dúvida, nós temos jogadores no elenco para, se não fazer a função do Sara. O Sara é um cara muito, né? Muita energia, né? Um cara de muita energia, mas com outras características. O Patrick tem melhor proteção, condução de bola. Se houver a perda do Sara, a gente sente muito, claro, mas eu vejo que nós temos condições de suprir essa ausência. O que não dá para perder é 2, 3 no mesmo setor, né? Aí fica mais pesado, mas nós já tínhamos falado que um jogador poderia acontecer uma venda. Por enquanto está tudo dentro do planejamento, não é nada que a gente possa reclamar ou lamentar. Lamento pela ausência dele, pela até a amizade que ele tem com todos, mas também está indo, se ele for para o futebol inglês, como as notícias falam, também acho que é positivo. Vai pegar uma cidade meio difícil de viver, mas assim, a gente fica contente quando um atleta sai para melhor, quando vai para o exterior, quando vai ter uma nova oportunidade de vida, conhecer um novo futebol, jogar no futebol inglês, se de fato se concretizar a negociação. Eu acho que é um aprendizado muito grande, é sempre especial para um atleta. Boa noite aos 2. Rogério, a gente falou da possibilidade quase concreta aí da saída do Sara e até mesmo do que tem se comentado do Rigoni. E falar em uma transferência do Rigoni há não muito tempo, seria algo para a torcida falar, como é que vai mandar o Rigoni? Não vai negociar o Rigoni, não vai ficar no São Paulo? A pergunta é, o que está acontecendo com o Rigoni que nesse momento ele não consegue mais apresentar aquele futebol que encantou tanto a torcida? Você, como técnico dele, conseguiu detectar algo, o que está faltando ao Rigoni para que ele pudesse ou possa voltar a jogar ser aquele Rigoni desde a sua chegada? Rapaz, eu vejo, primeiro que ele é um cara muito bom de se lidar no dia a dia, sempre sorridente, sempre alegre, sempre feliz, zero trabalho, não dá. É um jogador ambidestro, boa finalização, tem todos os fundamentos, tem o drible, que às vezes é um momento ruim, né? Todos passam. O Luciano mesmo deu uma entrevista há pouco tempo atrás, dizendo que está um momento que não... Né? E ele não tem tanta confiança. A gente está tentando fazer ele jogar quase todos os jogos, nem que seja 20, 30, 15, 20, para que você instiga o jogador para que ele te dê a resposta, para que você possa dar mais tempo, devolver mais em minutos para o atleta, né? Eu ainda acredito no trabalho dele, acredito nele. Se ele ficar, nós ficaremos também super felizes.
E se houver uma venda que seja boa para os dois lados, nós também entendemos pela necessidade de caixa que o clube tem para fazer. Mas eu acredito no potencial dele e acredito que ele vai ajudar a gente muito ainda. Rogério, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória de hoje. Eu pude perceber, na hora que você saiu do campo, ali na entrada do vestiário, você comemorou muito com a torcida. Você que chegou, teve altos e baixos com esse São Paulo. Queria que você falasse o quão importante é essa vitória de hoje e o que esperar desse time para a temporada. Olha, nós esperamos fazer o nosso melhor, chegar o mais longe possível em todas as competições, tentar ter uma classificação melhor em Campeonato Brasileiro. O problema é que todo mês são 8 ou 9 jogos. Esse está sendo o nosso maior problema. E 8 ou 9 jogos por mês é puxado para qualquer equipe. Nós até fizemos um planejamento para que a gente tivesse mais inteiro para esse momento. É que as lesões atrapalharam muito, então alguns jogadores tiveram que se sobrecarregar em minutos, o Léo, por exemplo, fez 11 partidas consecutivas hoje, em todos os minutos em campo. A gente gostaria de ter um revezamento maior, se o Arboleda tivesse em condições, por exemplo, a gente poderia ter tirado o Léo antes, em algum jogo, para não ter lesão. Ainda bem que ele e Diego não jogam, se não jogam domingo, ainda bem que podem descansar essa semana. Mas vai depender muito do tamanho do grupo que a gente tenha para a sequência do campeonato. Se a gente conseguir recuperar jogadores e não tiver tanta lesão, conseguir botar em forma todos, eu acho que abre uma possibilidade maior de brigar. E acho que a temporada, o planejamento passa muito por quinta-feira. Para nós, quinta-feira nós temos que se virar, nós temos que tirar o nosso melhor para tentar levar o São Paulo a 3 competições, mesmo que a gente tenha ciência que é muito difícil caminhar em 3 competições em paralelo, mas é um clássico e a gente vai tentar trazer essa alegria para o torcedor são paulino. Sabemos da dificuldade que é, mas nós vamos tentar a todo custo trazer essa classificação na Copa do Brasil.